Decoração de muretas. Acontece que, para criar uma decoração bonita, interessante e única, não é preciso usar ferramentas sofisticadas ou materiais caros. Às vezes, tudo o que precisamos é de engenhosidade e mãos habilidosas. E o profissional desse ramo, com essas qualidades, você está vendo agora mesmo no vídeo. A tarefa dele é decorar uma mureta usando as ferramentas e os materiais mais básicos. É claro que não queremos nos antecipar, mas não podemos deixar de dizer, esse cara lidou com essa tarefa mais do que profissionalmente. O trabalho começa com as etapas preparatórias. Antes de tudo, é preciso misturar a argamassa, que consiste basicamente de cimento e areia. Estas matérias-primas são combinadas em uma proporção de aproximadamente 1:4. O material resultante é muito barato e, ao mesmo tempo, a superfície na qual esse reboco é aplicado se tornará extremamente durável e terá uma vida útil longa. Tradicionalmente, estas argamassas de cal e areia são utilizadas para nivelamento, pois escondem bem as imperfeições da superfície. No entanto, neste caso, um bom nivelamento não é a única razão pela qual esta argamassa foi escolhida. O fato é que, enquanto o material não tiver secado, ele é macio o suficiente para poder ser moldado. Assim, o construtor usa uma viga de madeira como régua, assim como uma faca para riscar a superfície. Esta é provavelmente uma das etapas mais difíceis da decoração. Aqui o profissional deve ser extremamente cuidadoso e preciso, até porque todas as linhas do desenho devem ser perfeitamente retas e uniformes. A estampa escolhida para o muro foi de tijolos posicionados diagonalmente. Depois de terminar o processo, o construtor raspa o excesso de argamassa para que o desenho dos tijolos fique ainda mais perfeito. Dessa forma, ele dá volume ao muro e torna as juntas entre os tijolos improvisados mais naturais. Criação de escadaria. Agora vamos falar sobre uma parte estrutural da construção que com certeza pode ser chamada de uma das mais comuns. À primeira vista pode parecer que é praticamente impossível surpreender alguém com imagens de construção de escadarias. Entretanto, é improvável que as pessoas que assistem ao nosso canal já tenham visto antes como criar esse tipo de escadaria. Chama-se escadaria com longarina central. Para quem não sabe, longarina é uma viga de sustentação que é o principal elemento de suporte da escadaria. E os degraus estão presos a isso. Neste caso, existe apenas uma longarina localizada na parte central. Esta posição é a mais ideal, pois a carga nos degraus é distribuída uniformemente. Em termos simples, esta escada é uma estrutura de tipo aberto, onde o carpinteiro monta os degraus em cima na viga de suporte. Como o design não é muito comum, a ideia pode ser chamada de original. Na primeira etapa da construção, o carpinteiro montou uma estrutura feita de tábuas de madeira. Em seguida, um reforço foi colocado no interior para dar mais sustentação. Por fim, a estrutura foi preenchida com uma mistura de cimento. Quando o material ficar duro e a estrutura de madeira for removida, você obterá uma escadaria rígida, durável e bonita. Teto suspenso. No mundo da construção, tem uma variedade imensa de diferentes materiais e técnicas para a decoração de tetos. Todos eles diferem em preço, complexidade e confiabilidade. A opção que queremos mostrar agora é escolhida por construtores de todo o mundo por causa de sua otimização. De fato, esse design não é muito difícil, e se tiver um problema, ele surgirá apenas na etapa de planejamento. Até porque você precisa desenvolver um plano para o cômodo e então entender como e onde é melhor posicionar a futura estrutura. A próxima etapa, que requer que os funcionários sejam cuidadosos, atentos e consistentes, é a transferência da estrutura do plano para a realidade. Aqui os construtores profissionais utilizam o tempo todo um nível de construção, trenas e ferramentas para medição. As vigas de alumínio são montadas diretamente na estrutura. A
grande vantagem deste material é a facilidade do seu uso. Para dar às vigas metálicas o comprimento necessário, basta usar um alicate e cortar o excesso. Quando a estrutura estiver pronta, as placas pré-prontas são cortadas na medida necessária e depois encaixadas nos orifícios. As vantagens deste tipo de acabamento são variadas. Além de ser uma opção ecológica, o teto suspenso tem um preço acessível e possibilita que você esconda os fios e cabos elétricos que ficam no teto. E claro, não devemos esquecer a facilidade e a rapidez da instalação. Decoração de muro. As placas de tijolos são um material de construção e reforma comum que são amplamente utilizados para o acabamento de muros e paredes. Elas diferem dos tijolos comuns na forma e, claro, no desempenho. Em primeiro lugar, repare só na sua forma. A placa de tijolo é completamente plana, parece até que foi cortada de um bloco de cerâmica maciço. Esta forma é especialmente feita devido ao propósito de uso que serve para revestimento. O material é simplesmente aplicado na parede e fixado no local com uma solução especial. O resultado é uma superfície que imita a aparência de um tijolo tradicional. A placa de tijolo é feita de cerâmica, ou seja, de barro cozido. É um material muito durável que possui baixa absorção de água, boa resistência ao gelo e ao desgaste. Talvez a única desvantagem seja o longo procedimento de instalação. Cada tijolo é colocado individualmente à parede. Além disso, o construtor deve se certificar se as juntas entre os tijolos têm a mesma espessura. No entanto, o profissional que está aparecendo no vídeo agora sabe muito bem como esquivar dessa desvantagem. Durante o revestimento das paredes, ele usa um molde especial. Esta estrutura plana se encosta à parede, marcando os locais corretos para colocar os tijolos. Quando o molde é removido da parede, obtém-se uma superfície perfeitamente lisa e limpa. Esta ferramenta ajuda a alcançar uma produtividade sem precedentes. Dessa forma, o profissional terminou 12 metros quadrados de parede com placas de tijolos em apenas 5 horas. Isolamento externo da casa. Agora é hora de mostrar o material de construção mais recente e interessante usado por construtores de alto nível. O processo que está sendo mostrado no vídeo agora é o isolamento da parte externa da casa. Já o material que é usado para essa finalidade é chamado de espuma de poliestireno grafite. Este é um material moderno, ecológico e ideal para isolamento térmico. Ele é mais relevante em situações em que o edifício está sujeito a um maior estresse mecânico e também quando tem umidade excessiva. O material é altamente rígido e esta qualidade aumenta a conveniência e a facilidade de instalação. Além disso, o poliestireno expandido é flexível o suficiente para ser moldado do jeito que preferir. O excesso de material pode simplesmente ser removido com uma serra comum. Este recurso aumenta significativamente a facilidade de instalação ao redor de janelas, portas e cantos. Outras características interessantes incluem baixa absorção de água. O poliestireno expandido, quando comparado à espuma convencional, absorve 9 vezes menos água. Além disso, o material é resistente à deterioração e não é afetado por micro-organismos nocivos. E claro, não dá para esquecer da sua economia. Se a parede tem uma espessura de 30 centímetros, para o seu isolamento ideal você precisará de uma camada de poliestireno com uma espessura de apenas 4 centímetros. A propósito, o princípio da instalação lembra um pouco a colocação de blocos de concreto comuns. Todas as partes da camada de isolante térmico são unidas por uma composição especial que evita a infiltração de calor ou frio através das juntas. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.